Saravá Umbanda, saravá aos nossos irmãos que aqui estão presentes, saravá a todos que estão aqui nessa live, que possam aproveitar o nosso conteúdo tendo um ganho de sabedoria e de paz. O meu boa noite, o meu saravá. Aqui quem vos fala é Tiago de Iemanjá, para mais uma live com vocês. Bom, gente, eu queria antes de mão dizer que essa semana que passou, né, nós estamos numa correria, né, de um assunto pessoal meu, né, então final de semana não deu para fazer a live, e aí eu botei lá no Facebook que seria hoje, né, para que a gente pudesse ao menos não deixar tanto tempo, né, vocês sem Umbanda, porque eu acho que é importante trazer conteúdo, eu acho que é importante vocês saberem um pouco de Umbanda, saberem da trajetória de Umbanda, que é o que move a gente aqui, certo? Então, para não deixar vocês numa lacuna muito grande, a gente resolveu fazer neste dia, certo? A live é nos domingos às 10 horas da noite, mas excepcionalmente a live está sendo hoje para que a gente não deixasse vocês sem informação, tá? Bom, o tema de hoje, gente, é um tema que nós vamos refletir. Nós vamos refletir sobre a Umbanda lá de trás, lá do início, desculpa, lá do início do século XX, né, aonde a Umbanda foi fundada, né, que era uma Umbanda de rezas. Essa Umbanda que nós conhecemos hoje, essa Umbanda que nós praticamos hoje, ela começou lá atrás, com rezas, sem tambor, sem nenhum tipo de manifestação africana. Era uma Umbanda originária dos índios, do povo indígena, do povo curandeiro. E aí vem o nosso tema, o ato de benzer. Por que a benzedura foi se perdendo, né? E por que a benzedura é um ato que vem dos nossos mais primórdios ancestrais? Então eu convido vocês a mergulharem comigo e fazerem um exercício de nos transportarmos para essa Umbanda que não tem tambor, que não tem batuque, que não tem musicalidade, mas que tem a reza, que tem o primordial, uma Umbanda até que pode ser dita que é uma Umbanda kardecista, porque ela se omite de ter atributos africanos, atributos, né, até mesmo orixás, né, e passa a ser uma Umbanda mais voltada para a cultura indígena, certo? Então, o ato de benzer, o ato de usar uma erva, de usar um galho, de usar um artefato para que se possa ali, naquele local, de repente desmanchar uma feitura, um inchamento, algo de negativo, vem daí, vem desse costume indígena, aonde os indígenas tinham o seu pajé. E aí nós entramos numa qualidade da Umbanda que ao longo, pela evolução da religião, foi se perdendo. Por que foi se perdendo? Porque hoje em dia, senhores, deixa eu só me ajeitar aqui na minha cadeira, aqui, pronto, certo? Porque hoje em dia, senhores, se valoriza muito mais, e aí eu dou ênfase até o meu trabalho também, o passe, né? O passe com o médium já incorporado, o jogo de búzios, né, para consulta aos irmãos que vêm sentar na mesa comigo. Mas esquece que a Umbanda lá atrás ela era uma Umbanda de rezas. Então a Dona Maria lá do barraco X lá sabia fazer a reza. Então muitas mães, muitos pais levavam seus filhos, às vezes com uma enfermidade, às vezes com uma febre alta, às vezes com
com um tremor, ia lá, a Dona Maria lá benzia, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, e aquela criança saía daquele estado crítico e voltava espiritualmente num estado mais confortável. Isto é benzer. Isto é trazer a invocação da mediunidade através da imposição das mãos e da utilização de artefatos para que se possa ali concentrar a energia da mentalização, certo? E trabalhar em cima daquela enfermidade que aquele irmão está passando ali. E muita gente curada pela benzedura. Eu até me penalizo, vou fazer um parênteses aqui, de não trabalhar com a benzedura. Porque eu acho de extrema importância que a Umbanda volte a trabalhar com a benzedura. Mas, vamos esclarecer, a benzedura não é para qualquer irmão que vai ali, eu sei benzer, não. A benzedura é um dom. Como é um dom a leitura do Ifá, como é o dom a leitura de Mary de Logum, a benzedura também é um dom. A pessoa nasce com aquilo ali. Aí vocês vão perguntar, tá, Thiago, mas eu preciso desenvolver na Umbanda para benzer? Não. Tem senhorinhas, tá? Tem senhorinhas mais antigas lá atrás que elas benzem, elas não têm nenhuma noção de religião, nenhuma noção kardecista, nenhuma noção. Elas acreditam em Deus, né? Que é primordial para todos nós, né? E elas benzem muito bem. E de onde é que vem esta teologia da benzedura? Ela caminha em si, ela atravessa como eu falei, os povos indígenas, certo? Ela não passa pela África, mas ela passa pelo Antigo Egito e vem caminhando pela América Latina e vem para o México, traz ali a América Central e cai no Brasil. E ela é destinada muito a vilarejos, a povos mais afastados que de repente não tem um médico, de repente não tem uma assistência mais elaborada, e a benzedura transmite a confiança que aquele irmão naquela hora ali muitas vezes precisa, e cura a alma. Cura a alma no sentido de que ela é tão potente quanto o passe. Ela é diferente porque ela não usa a incorporação, ela não usa o ato de dar passagem a uma entidade, mas ela usa geralmente um artifício. Tem gente que benze com colher, tem gente que benze com faca, tem gente que benze com garfo, tem gente que benze com arruda. Ela usa um artifício para e uma reza, porque quando ela mentaliza aquele texto que está ali, porque é um texto que ela tira, às vezes as senhorinhas têm aqueles caderninhos antigos, né? Mentaliza aquele texto e faz o sinal da cruz e começa a benzer. Eu não sei quase nada de benzedura, tá, gente? Até gostaria de saber. E aí ela ali, então, ela transmite a energia dela para aquela enfermidade. Vocês veem? Então ela tem a mesma potência do que um passe. Muitas vezes a pessoa, eu tô com um olho com encosto, vamos te benzer. Pega uma folha lá de arruda lá, faz um montinho, né? Pega na mão e benze. Os próprios católicos, os próprios padres, eles se curvam à benzedura, porque o ato de pegar água benta e nada mais é do que benzer o povo de Deus que está ali na plateia da igreja. Então, a benzedura, ela ultrapassa religiões. Ela é um ato de fé que ultrapassa
inúmeras religiões, o catolicismo, o próprio budismo, o próprio kardecismo, a Umbanda. Então ela é um ato universal, porque antigamente, quando nós não tínhamos as religiões mais primitivas, como eu falei para vocês, a benzedura era muito usada. Isso nos anos 50, 40, né? 60, né? Onde tinha as casas das pessoas, as pessoas tinham um quadro de Jesus Cristo ou de Nossa Senhora, muitos tinham um quadro do Sagrado Coração de Jesus. E aí a pessoa batia a palma, fulana, meu filho aqui está com dor de estômago, não dá para te benzer ele. E a pessoa entrava, pegava um copo d'água, e com a fé que aquela pessoa ali emanava, ela benzia e muitas vezes receitava um chá ou uma infusão para que aquela pessoa pudesse restabelecer a saúde. Isso eu estou falando, gente, de pessoas que nem frequentavam o que nós chamamos hoje de Umbanda. Depois a Umbanda veio a ser constituída e trouxe consigo essas questões mais ampliadas de benzedura. Hoje, nós tratamos a benzedura com os nossos pretos velhos. Hoje, quando nós chegamos num terreiro onde nós temos uma roda de pretos velhos ali, 99% das pessoas são benzidas pelos pretos velhos. Mas lá atrás, quando nós estamos, e eu estou falando que eu estou emergindo lá atrás, as pessoas benziam e não eram iniciadas e não eram consagradas, elas apenas tinham a fé, e a fé ela empunhava e benzia. Mas aí vocês vão me perguntar, Tiago, a eficiência quanto à mediunidade da pessoa que está ali benzendo. Não, vamos dizer assim, não atrapalha? Não. Porque você não necessariamente você não precisa incorporar para tratar uma pessoa. Aí vocês têm que entender que a incorporação ela é um ato que não é daqui para cá, para lá, né? É um ato de lá para cá. São eles que dizem, eu quero passar para dar o conforto que é pelas mãos. Mas o ato de benzer, ele é tão significativo quanto um passe. Agora, é claro que foi se perdendo porque a facilidade da pessoa ter um contato mais próspero, vamos dizer assim, com a entidade, e aí ter um contato mais mediúnico, com uma força mais densa com a entidade, aí vem a parte que se perde a benzedura e se atrela o passe a um conforto mais, vamos dizer, completo. Porque daí, vamos dizer assim, você não precisa estar enfermo para tomar o passe. Porque geralmente quem benze é porque tem alguma coisinha, algum mal-estar, alguma coisa. Não, no passe não. Você, hoje é quinta-feira, eu vou lá tomar meu passezinho lá na terreira. Então eu sei que sabe? Então eu tenho a vontade de ir, né? Eu não tenho. Antigamente as pessoas benziam por necessidade, por uma necessidade. As pessoas como nós antigamente fazíamos, não sei se ainda se faz. Se alguém soubesse ainda se faz, me fala aqui. Se batizava em casa, entendeu? As senhorinhas, depois eu vou explicar por que a benzedura era feita mais por mulheres. As senhorinhas, elas pegavam o evangelho, tá? A criança nascia, muitas vezes da parteira. Só estou trazendo lá de trás, tá, gente? E elas folhavam o evangelho ali, né? Não sei se era o segundo espiritismo, tá? E ali faziam uma reza e batizavam a criança em casa.
Eu não tenho relato ainda de que as pessoas, eu acho que perderam esse costume também de batizar em casa. Mas isso é uma outra matéria. Mas, por que que 90% das benzeduras eram feitas por mulheres? Porque na ideologia, na mitologia indígena, o cargo de benzedeiras, o cargo de curandeiras eram destinados a mulheres. Os pajés, eram homens. Mas as mulheres eram as feiticeiras das tribos. Então a benzedura, ela transcende-se ao tempo com as mulheres. As mulheres que tinham o dom de benzer, mas muitos homens benzem também. Né? Eu, particularmente, não benzo, certo? A gente não tem esse dom. Mas conheço pessoas do masculino que são excelentes benzedores, certo? Aí vocês vão me perguntar, o que vale mais? Um ebó, um passe ou ou benzer? Aí eu vou dizer para vocês. Cada crença, apesar que a crença ela é universal, só difere quanto a maneira como se faz, mas cada momento a crença ela vai se adaptando ao momento da civilização. Todos são importantes. Tudo é importante, desde que se crê. Porque não adianta eu chegar na sua casa, ou você chegar na minha casa aqui, e dizer assim, Tiago, eu quero que tu me benza. Eu vou lá, me preparo espiritualmente, porque não é assim, chegar e vamos benzer, não. Tem uma preparação, tá? E aí você não crê. O que adianta? Não adianta. Não há o sucesso. Não é verdade? O sucesso de qualquer coisa, independente do que você vai fazer, é a crença. Entendeu? A benzedura é algo tão antigo que até hoje, mesmo se perdendo ao tempo, ela até hoje ainda se fala em benzedura como uma das maiores crenças do mundo. Porque era na benzedura porque não se invocava orixá, não se invocava Exu, não se invocava caboclo, nada. Nada. A reza da benzedura era um Pai Nosso e uma Ave Maria. Muitas vezes um Salve Rainha. Tiago, então a benzedura é católica. Não, é porque a crença daquelas pessoas que antigamente se tinha uma disponibilidade de benzer era o catolicismo. E eles invocavam o catolicismo mediante a um ato de benzer. Quando o padre está na frente lá da igreja, tá? Ou do altar, desculpa, e está com aquele bastãozinho que eu não sei o nome, tá, gente? E ele pega água benta e atira, e ele fala as palavras cristãs, ele está benzendo. Quando ele dá a crisma, ele está benzendo. Então, o ato de benzer, ele ultrapassa, como eu falei aqui, qualquer religião. Entendeu? O benzer é muitas vezes até mesmo a consagração, tá? A consagração de algumas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que eu estou pegando uma imagem de um santo, pego o amiró, como a gente fala, e estou benzendo aquela imagem. A nomenclatura, ela é diferenciada, mas a atitude, ela, vem lá de trás, vem lá dos primórdios, entendeu? Quando nossas vozinhas lá, aquelas vozinhas lá, elas sentavam no sofá, e aí batia na porta lá, a fulana e a ciclana, e aí chegava, dona vizinha, a senhora não benze o cobreiro, agora me lembrei, o cobreiro do meu filho. E aí ele ia lá, a vovó, no seu vasinho lá de plantas, colhia aquela erva lá, amarrava direitinho lá e começava a rezar. E rezava rezas católicas. E muitas vezes elas eram penalizadas, porque, mas como tu é católico, como é que tu vai benzer?
Eu tenho uma história aqui, uma vizinha minha aqui, que ela, quando entrou para a igreja pentecostal, se eu não estou enganado é isso, tá, gente? Evangélica pentecostal, antes dela entrar, ela benzia. No que ela entrou, ela não pôde mais benzer, porque o pastor disse a ela que ela não podia mais benzer, porque era errado. Errado, eu não acho errado. Eu acho que é o ato mais puro de energizar alguém. É o ato mais bonito de dar uma energia, porque, veja bem, tu estás ali querendo o bem da pessoa. Sempre. A benzedura não existe benzedura para o mal. Né? Existe, desculpa, a cura, às vezes, de uma enfermidade com a benzedura. Eu, particularmente, já me curei através de uma benzedura. Existe na Umbanda, vou trazer um fundamento aqui da Umbanda para vocês, que também já se perdeu um pouco, que eu me curei da bronquite, tá, gente? Através de um axé de pilão com milho. A gente pega, eu não vou ensinar o acesso, tá, gente? A gente pega o milho, bota no pilão e vai socando e vai rezando para que aquele milho ali, entendeu? E aquela água do milho a criança ingere. Isso é fundamento. Isso é umbanda. Isso não tem nada a ver com orixá, não tem nada a ver com tambor. Isso é lá atrás, gente. Isso é de um tempo onde a Umbanda vestia branco e rezava Pai Nosso e Ave Maria. A benzedura, ela é o ato mais antigo do mundo. Tanto que ela é usada em várias religiões. De formas diferentes? Sim, de formas diferentes, claro. O próprio batismo, o batismo católico lá, é um ato de benzer. É um ato de benzer onde a criança é consagrada ao catolicismo. Que, entre parênteses, eu acho precipitado, pai, mãe, benzer com 1 ano. Porque, às vezes, a criança não quer ser católica. Ela quer ser outra religião. Mas isso é um outro tema, tá? Mas, dentro do contexto geral da nossa matéria que nós estamos falando aqui, o benzer, a benzedura, ela está, de uma certa forma, inserida em vários atos de nomes diferentes. Por exemplo, eu disse do batismo, mas nós podemos dizer da extrema-unção. Nós podemos dizer do casamento. Então, em si, citar vários exemplos. Vários exemplos. Entendeu? E aí essa prática, ela vem para aperfeiçoada. Aí nós voltamos a falar de Umbanda. Quando ela se aperfeiçoa, quando a pessoa dá a passagem à entidade e faz uma energização impondo as mãos ou dando o passe para que aquelas pessoas possam receber o conforto. Então, nada mais é o benzer do que um passe menos aperfeiçoado. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Porque a entidade, ela não está incorporada, mas ela está em volta, a entidade que eu falo, os espíritos consoladores, tá, gente? Porque essa senhorinha que eu falei ali antigamente, elas não tinham a noção. Então elas tinham a noção de Jesus Cristo. Então a pessoa ia lá, elas iam lá, benzia, pronto. Mas o astral está presente ali, certo? Com a evolução da religião, o passe em si com a incorporação é a regência da entidade a partir da imposição das mãos para o conforto do filho. Continua sendo uma forma de benzer, porque nós transmitimos a energia através da nossa condição mediúnica. Então, a nossa condição mediúnica, ela pode estar incorporada ou desincorporada. A incorporação é só um detalhe. Entendeu? Então, a benzedura, o ato de fé é primordial. Ele é dos primórdios. Vem lá de trás. É um ato que vem, muitas vezes, lá do México, do Egito, aonde
já se fazia invocações e não se incorporava, mas já se fazia invocações e aí se tinha no poder das ervas, porque daí você pega um artefato, certo? Segura aquele artefato, invoca aquele Deus, aquela entidade, mas não incorpora, certo? E concentra naquele artefato para que aquilo que você tocar com aquele artefato se transforme ou se modifique a questão cósmica daquele paciente ali. Por exemplo, você encosta, por exemplo, uma erva na pessoa e a modificação energética daquela pessoa, ao você ter o contato, modifica e até por sinal dá um conforto e até muitas vezes cura. Pela sua fé, pela fé da pessoa, pela fé do acompanhante que às vezes está ali. Né? Ou se não cura, dá um conforto, dá algo para a pessoa que ela sai muito mais aliviada. E é isso que a benzedura traz. Ela muitas vezes ela é um ato de carinho, certo? E de conforto para as pessoas, entendeu? Isso foi se perdendo, como eu falei agora há pouco, pela modernidade. Por muitas vezes a religião ficar muito engessada com alguns preceitos, certo? E aí, claro, às vezes você hoje vai numa casa de religião, hoje você vai num ilê, num terreiro, você mostra muitas vezes a mesma coisa de lá antigamente e se faz um ebó e não se benze. A Umbanda começou benzendo, mas hoje a Umbanda vai muito mais para o lado do passe e do serviço, como a gente chama do ebó, né, do que atitudes mais simples. Né? Se faz atitudes mais complexas, né, porque a modernidade, porque a reforma da religião acontece, e aí acontece juntando outras religiões, e a Umbanda se transforma, né? E aí com essa transformação ela se perde junto com a benzedura vai se perdendo, né? E aí vão se trazendo novos caminhos para se fazer, né? E aí com isso nós vamos aderindo mais a questão, no meu caso, tá? A questão de oferendas aos orixás. Então, essa benzedura, ela é independente aos orixás, entendeu? Mas o que nós praticamos hoje fica muito mais dependente a resultado de jogo de búzios, para fazer para as pessoas alguma coisa, entendeu? Então, se transformou. A Umbanda se transforma. Ela vai se transformar ali nos anos 90, 80, 90, quando é inserido a ela os tambores, quando é inserido pessoas vindas do candomblé, certo? Que inseriram tambores, práticas africanas, práticas de mitologia africana, que daí a Umbanda se sobrecarrega com essas práticas e aí se transforma numa Umbanda mais cruzada. É a que eu pratico, entendeu? Mas nós ainda vemos hoje, em pouca escala, né, pessoas que ainda aderem a Umbanda mais branca, que eu digo que é a Umbanda mais a Umbanda com menos vícios, que é a Umbanda de mesa branca, a Umbanda que não tem orixá, não tem nada, e ela é mais kardecista. Ela aí até pode vir a ter a benzedura. E assim mesmo ainda está se perdendo. Por quê? A Umbanda mais kardecista, mais branca, ela trabalha com orações, com a leitura de textos, a leitura de parábolas da Bíblia, né? Né? E nós não. Nós trabalhamos com tambor, nós trabalhamos com a gira, nós trabalhamos, certo? Com a incorporação. Então, se perde esse fundamento da benzedura na Umbanda, mas se transforma em outros fundamentos a partir deste momento, quando a Umbanda ela começa a aderir
outras religiões para ela, entendeu? Não é, né? E aí sim, ela passa a ser de uma umbanda simples para uma umbanda cruzada, que é a que este aqui pratica, entendeu? Então assim, gente, a benzedura ela ultrapassa tempos. Nós temos uma benzedura, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas eu tenho para dizer para vocês que ela ultrapassa séculos. Então é o ato mais antigo do mundo. Entendeu? É o ato que da benzedura se gerou outros atos, como eu falei para vocês, de outras manifestações aonde também se faz a cura. Entendeu? Por isso que quando eu falo para vocês que a Umbanda é uma religião que aglomera outras religiões e outros atos litúrgicos e forma-se a Umbanda, é porque a Umbanda ela aceita essa transformação e ela vem se transformando através do tempo. Ela se adapta ao tempo, entendeu? Lá atrás eram rezas e a benzedura. Hoje são tambores, ebós. Amanhã, quem sabe, porque ela vai se constituindo conforme o tempo vai traçando para ela. Então nós hoje vivemos uma Umbanda que há 100 anos atrás não se vivia. Que a Umbanda já é centenária, né? Desculpa. Mas os nossos descendentes vão viver uma Umbanda que a nós de repente não vai nem servir. Ou até com outro nome. Porque hoje em dia nós temos variações de religiões que partiram da Umbanda. Ou que partiram do conceito de Umbanda. Vocês estão me entendendo? Então, a benzedura, certo? Ela é um ato que primitivo, aonde nós temos o início de tudo, e hoje nós trazemos para vocês o passe, o ebó, mas tudo voltado lá para trás, quando as moças, desculpa, as senhorinhas lá rezavam, certo? Com um livrinho na mão, e impondo a mão ali naquele irmão, certo? E rezavam para Deus, e dizia assim, agora tu vai melhorar. E com um copo d'água e uma vela branca. Não se tinha nem vela de cor. Tanto que Zélio de Moraes não usava vela de cor, usava vela branca. A vela de cor é coisa moderna, é coisa da indústria que, para, claro, vender ou para, de repente... Porque a gente fala assim, Iemanjá é azul. Mas antigamente Iemanjá era branca, porque não tinha cor na religião. O branco era o predominante. Certo? E ainda era aquela aquela vela ainda meia amarelada ainda, porque era uma cera mais amarelada. Então, na realidade, no contexto real, era o primitivo que eu falo, é o início de tudo. E na Umbanda de Zélio de Moraes, era o caderninho lá que a vovozinha lá lia a reza, porque muitas vezes era uma reza. Eu não sei muito bem, Deus te cure, Deus te conserve, uma coisa assim. E ela lia aquilo ali, com aquela fé, com aquele galinho de arruda. E vamos trazer para a nossa modernidade, quem é que faz isso na Umbanda hoje? Os nossos pretos velhos. A nossa linha de preto velho ainda conserva esse andar dessa carruagem. E aí tem algumas terreiras que não deixam ou deixam esporadicamente os pretos velhos trabalharem. Não, mas preto velho, eu quero Exu. Não, gente. Uma benzedura de um preto velho muitas vezes resulta numa solução que os senhores vão amar. E eram esses mesmos pretos velhos encarnados lá atrás que eram essas senhorinhas que liam o evangelho e faziam a sua benzedura. É isso. Não há nada na Umbanda que não passe de geração para geração.
A modernidade veio, transformou algumas coisas, beleza, mas alguns fundamentos da Umbanda, esses vão seguir para diante. Porque o copo d'água e a vela branca, esses ninguém vão tirar da Umbanda. A Umbanda, Umbanda, entendeu, gente? Tá? A água e a velinha pra gente firmar, que eu vou dizer o que é firmeza no outro vídeo, tá, gente? E a gente concentrar pra gente mentalizar o nosso pedido, essa Umbanda ninguém tira da gente. Os orixás vêm para nos ajudar, entendeu? As entidades vêm para nos auxiliar, mas a essência da Umbanda de benzer, ela transformou, mas ela não foi esquecida. Ela foi esquecida na sua essência lá atrás porque muitas pessoas preferem incorporar e trabalhar com entidade. Mas, né, outras preferem, como eu, jogar um jogo para ver o caminho da pessoa. Mas o dom de alguém que benze é um dom especial e esse ninguém tira, certo? Deixa eu só ver nosso tempo aqui. Ótimo, mais um pouquinho. Então, gente, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o ato de benzer na Umbanda ou em qualquer outra religião é um ato primórdio. É um ato que transite de gerações. Hoje não se tem tanto por causa que as nossas velhinhas, as nossas benzedeiras, morreram, claro, né, pela idade, né, e não teve uma renovação. Mas no interior do Brasil eu tenho certeza, tenho absoluta, que ainda há pessoas que benzem. Ainda há senhorinhas que benzem. E essas senhorinhas, elas têm que ser valorizadas, porque elas cultuam uma prática que muito tempo é usada por todos e que ramificou para outras práticas, como eu falei, dentro da Umbanda. Certo, meus amores? Então essa foi a nossa mensagem de hoje. Nossa mensagem de hoje é dizer, nós mergulharmos no nosso passado, vermos entendermos o que era benzer, para que nós transcendemos essa benzedura no passe, nos ebós, nos nossos atos de Umbanda de hoje, entendeu? Para vocês verem como a Umbanda ela tramita por várias religiões e por vários conceitos, até chegar num conceito próprio de Umbanda que hoje é praticado, certo? O meu beijo, desculpe pela tosse. Quero falar para vocês que o nosso jogo está, certo, aberto, a nossa agenda está aberta, é só marcar, certo? Eu vou passar aqui, eu não sou de passar meu celular, mas vou passar, é 51 981 104637. Então vocês vão ligar para mim ou mandar o WhatsApp, façam como vocês quiserem. E marquem sua consulta, porque nós já estamos em outubro. Certo? Vocês sabem que em dezembro, este que vos fala não para, certo? Tá? E vocês sabem que tem as obrigações da mãe Iemanjá em fevereiro, entendeu? Então, eu já estou pensando lá na frente, né, gente? Mas se a gente olhar, já estamos chegando no final do ano. E aí vocês não marcaram a consulta de vocês, aí depois chega o final do ano, vocês me ligam e eu tô na praia trabalhando para Iemanjá. Aí eu digo, não tem condições de atender vocês. Então, gente, para não dar aquela pressão de final de ano, eu estou dizendo, marquem a consulta de vocês de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Tá? Sempre lembrando que domingo a gente atende com algumas pessoas de emergência. Tá? Emergência a gente vai atender. Tá? Se não, é só agendado através do horário das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Tá, gente? É fácil, é direto, a gente liga o celular, vocês vão ver o jogo, a gente faz o jogo para vocês e o que a gente diz? É o caminho, porque a gente não vai pedir para vocês ebó,
feitiço, não. A gente quer dizer para vocês no jogo o caminho que vocês têm que seguir para que a gente possa, para que vocês possam ter um finalzinho de ano melhor, tá? E um início de 2023 muito melhor. Então essa é a finalidade do jogo. O jogo é para nós ver o nosso caminho. Se o orixá achar que tem que fazer alguma coisa, bom, aí é um outro papo. Mas a prioridade do jogo, tá? O jogo que eu aprendi é dar o caminho para que vocês possam caminhar melhor, tá? Dar as ferramentas para que você possa seguir num caminho mais próspero. E essa é a nossa questão, certo? Então, agende, porque se vocês não agendar, a gente vai... Se vocês chegarem aqui e já posso jogar hoje, se tiver um lugarzinho, pode. Se não, eu vou dizer para vocês que tem que agendar. Tá, gente? Não dá, porque às vezes tem gente que liga às 9 da manhã e quer jogar 9h30. Não dá, entendeu? Agendem. É só agendar, é só dizer, Thiago, ó, dia tal, hora tal, que a gente realiza o jogo para vocês. Certo, gente? O meu beijo, o meu saravá, certo? E aí, esta semana, tá? Nós vamos ficar entre terça ou quarta-feira na nossa próxima live. Na outra semana, na semana das eleições, esta semana, nas semanas das eleições, nós vamos fazer no domingo. Eu vou chegar do meu compromisso da urna eletrônica lá, que eu estou trabalhando lá, e vou fazer a live. Tá bom? Eu prometo para vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem com Oxalá. Iemanjá que cubra vocês com o manto sagrado dela. E até a próxima, se Deus Nosso Senhor quiser.